Olá, estamos aqui para mais um vídeo e eu sou a Débora, sua mãe. Eu sou a Dani, sua filha. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante porque esse assunto paralisa muita gente. Por falta de uma rotina específica, uma rotina diária, as pessoas acabam deixando de fazer, esquecem que existe uma coisa muito importante para se fazer no seu dia, que é o seu devocional. E qual é a pessoa hoje, né? Claro, existem pessoas que têm uma rotina certinha e que vão conseguir fazer o devocional só de manhã? Sim. O devocional à tarde, à noite, pela madrugada? Sim, existe. Mas existem aquelas pessoas como eu, que não consegue ter um horário específico todos os dias para manter um devocional. E isso paralisa, né, Dani? Paralisa porque a gente acaba sendo levado pela rotina, pelas tarefas, por aquilo que a gente, nos olhos humanos, é a nossa prioridade, né? Às vezes é o trabalho, às vezes é arrumar a casa, ou então os estudos, algo assim. E aí a gente é levado pelo nosso dia. Quando a gente vai ver, a gente vai dormir, aí que a gente lembra de orar. Fala, caramba, nem falei com Deus hoje, né? Então, é isso aí. E às vezes isso acontece um dia. E aí você, ai Jesus, me perdoa. Ai meu Deus do céu. Aí daqui a pouco de novo, aí daqui a pouco de novo, né? E acaba se tornando um hábito não fazer o devocional. E aí você entende que, não dá, pra mim não dá. Só que deve ser a coisa mais importante do seu dia. O devocional te liga a Deus. O devocional te leva a Deus. Muitas vezes a gente se pega desesperado, pessoas ansiosas, pessoas que não sabem o que fazer. Por quê? Porque não estão conseguindo ouvir a voz de Deus. E o tempo que você tem para escutar a voz de Deus, para saber o que Ele quer para sua vida, é no seu momento devocional. Então, para você tomar as melhores decisões, as melhores escolhas no seu dia, né? Você precisa estar conectado com o Senhor. Então, por isso que esse é o principal. Então, a gente não tá aqui para te falar assim, ó, você precisa arrumar um horário, como se isso fosse uma obrigação ou uma religião. Não é isso, né? Você faz devocional por religião? Não. É porque a gente entendeu que o devocional nos conecta a Deus. É o momento que a gente tem para adorar a Ele. É o momento que a gente tem Pra conhecê-lo, para né? conhecê-lo, como a gente já falou aqui em um vídeo, que o devocional, ele serve para isso, para a gente conhecer. Se nós somos pessoas que queremos parecer com Cristo, a gente só se parece com quem a gente conhece, né? Sim. E a palavra também diz que a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque a verdade nesse versículo significa a própria palavra, a própria Bíblia. Então, conhecer a verdade, conhecer a Bíblia, conhecer Deus é ser liberto, né? Ser liberto não só dos nossos pecados, mas libertos de dores, libertos de crenças, libertos, sabe, de tudo aquilo que nos prende a aquilo que não é o plano de Deus para nossa vida, aquilo que não é a vontade de Deus na nossa vida. E no devocional a gente tem esse momento com o Senhor de se abrir e de ser constrangido pela verdade. A verdade é de imediato, pela primeira vez, ela constrange, mas é esse constrangimento que nos faz mudar, né? Então é nesse devocional, é no processo que a gente é mudado e moldado pelo Senhor. E a primeira coisa que a gente tem que aceitar, mas é aceitar, é que tá tudo bem se não for num horário específico, se não tiver uma rotina alinhada. Existem, né, para determinadas pessoas, um horário específico tem que ser aquele ali, senão a pessoa não consegue fazer. Ok, então siga o seu plano, mas o seu plano é o seu plano. A vida, ela não é uma planilha. Então, aceita que você não tem uma rotina. É o primeiro passo, né? Sim. Porque se a gente ficar escutando, não, olha, você precisa de uma rotina, você precisa de um horário específico. Aí, com certeza, você que não consegue ter essa rotina vai desistir, Sim. né? A gente vê em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Lê aqui, Dani. Quando Daniel soube que o rei tinha assassinado a ordem. Não, desculpa. Tô dormindo. Começou. É.
Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus, graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. O interessante aqui é que, nesse momento, a Bíblia fala assim, ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Ok, então ele tinha essa rotina, ele conseguia fazer essa rotina. Só que ele foi jogado onde, gente? Na cova dos leões, não é verdade? E ali não tinha rotina certa, não. Ele não parou para orar um momento, ele foi todo momento constantemente ali na cova dos leões orando. Isso quer dizer também que a gente não precisa apenas orar quando a gente vai sentar, preparar todo o ambiente. Claro que aqui no canal a gente fala que é muito gostoso a gente preparar o ambiente. Sim. Pegar o fone, pegar um livro, pegar a música. Bíblia, colocar a música, isso é muito importante. Mas em momentos de guerra, em momentos que você precisa estar mais coladinha ali com o Senhor, que você seja constante no seu carro, no seu ônibus, na escola, indo para sua faculdade, no trabalho, em qualquer momento. É diante dos leões que você vai continuar orando. É por isso que essa coisa de rotina certinha, essa receita, muitas vezes não funciona. E tá tudo bem. Aceita, né? Sim. Às vezes essa questão da rotina pode ser até prejudicial, porque a gente faz porque é a rotina. E aí passa a ser uma tarefa. A gente não passa mais a fazer o devocional porque precisamos e porque queremos, mas porque simplesmente devemos para cumprir a rotina. Cumprir ali um certinho no seu checklist de afazeres do dia, sabe? E aí a gente acaba se prendendo a isso. Existem pessoas que por causa de quem elas são, é melhor que seja uma hora diferente, nos dias diferentes, assim. Mas existem pessoas que precisam que seja certinho. E tá tudo bem. Eu acredito que o Senhor conhece o coração de cada filho, dos seus filhos. E também dá as ferramentas certas para aqueles que querem conhecê-lo e, de fato, construir um relacionamento com ele. Mas a gente sabe que existem pessoas que precisam de rotina. A gente tá aqui para incentivar a todo mundo, né? Todo mundo. Mas essa pessoa que precisa de uma rotina acaba esquecendo. Por quê? Porque não faz. Não faz porque até hoje ainda não encontrei um momento. Então a gente tá aqui para dar uma dica para você que precisa dessa rotina, senão não consegue, tá? Escolhe um gatilho no seu dia. Café da manhã é um gatilho. O meu café da manhã é com o Senhor. A gente tem hoje aqui no Brasil, um devocional chamado Café com Deus Pai. Eu vou colocar o link dele aqui. Eu acho muito legal, porque ele traz esse gatilho do café. Sim. Engraçado que quando começou essa onda de muitas pessoas começaram a ler esse devocional, as pessoas postavam quando? No café da manhã. No café da manhã. Bom dia. Isso. Por quê? Porque era o primeiro momento do dia dela, né? O devocional, o nome do devocional traz isso, Café com Deus Pai. Então, tomar café com o Senhor. Mas pode ser que não seja no café. Pode ser que sua rotina seja igual à minha. Eu, muitas vezes, acordo muito cedo para ir trabalhar. E aí, nem tomo café em casa, tomo café na rua. Então, não dá para ser na hora do café. Então, será que pode ser na hora do almoço? Será, né, Dani? Um gatilho Sim. no seu dia, assim, antes de buscar o seu filho na escola, antes de ir pro trabalho, assim que chega do trabalho, antes de dormir. Mas antes de dormir, cuidado. Porque o sono pode te pegar e você dormir ali no seu devocional. Exatamente, né? Não conseguir fluir do jeito que tem que fluir. Então, escolhe o seu gatilho, o seu momento, para você não esquecer. É isso. Porque existem essas pessoas, né? Que vão precisar dessa rotina. E tá tudo bem. Aceita. Se você precisa da rotina, aceita. Se você não precisa de rotina, aceita também. E vai dar certo. Né? Outra dica também é que às vezes a gente acaba não fazendo o devocional por essa questão da correria, ou então porque a gente acha que o devocional tem que durar 1 hora ou quase 2 horas, mas na verdade uma palavra de Deus bem revelada, vou dizer assim, vale muito mais do que uma palavra de 1 hora, sendo que ela é superficial, entende? Então, assim, fazer valer a pena
os 15 minutos, ou então os 30 minutos que você vai ter ali lendo a palavra do Senhor. Então, esses devocionais são bons, como o Café com Deus Pai, ou então livros devocionais são bons porque você consegue ler o versículo, você tem ali o contexto bíblico, né, histórico daquele versículo e o entendimento que a gente pode ter e aplicar na sua vida. Você também, às vezes, dependendo do devocional, tem até qual oração você pode se guiar ali, para qual oração você pode fazer, enfim. Então, ajuda porque a gente não tem que ficar aquela coisa ali, sabe? É muito bom a gente também ficar. Quando a gente pode ficar bastante tempo conversando com o Senhor e tudo. Mas é também entender que o Senhor está com a gente 24 horas por dia. E eu não encontro com Ele só quando eu tô com um devocional. Eu encontro com Ele 24 horas por dia. Eu estou com Ele a todo momento. Então, é no carro, é na rua, andando, fazendo um trabalho, estudando, trabalhando. Todo momento o Senhor está comigo. Então, a todo momento, Ele está disponível para conversar comigo. Eu posso falar com Ele. Nem que seja falando sozinho, ou então na nossa cabeça, na nossa imaginação, assim, nos nossos pensamentos. Mas estar constantemente falando com Ele, entendendo que o nosso momento devocional é mais sobre uma resposta que Ele nos dá com base naquilo que nós falamos tanto para Ele, né? Então, é isso. Então, isso que nós queremos trazer aqui para você, né? Te incentivar. Se você tem que ter rotina, se você não precisa ter rotina, faça o seu devocional. Aceite o seu momento de vida, porque tem momentos que são diferentes de outro. Aceite o seu momento de hoje e encontre o seu momento para fazer o seu devocional. Só não deixe de fazer. Você que ainda não nos segue, vou te fazer um convite. Nos segue aqui, com certeza vai ter muito conteúdo legal aqui sobre devocional. O devocional é uma coisa constante que a gente faz aqui na nossa família. A gente vai deixar aqui o link do Café com Deus Pai. Que eu E os falei pra devocionais que a gente usa, que a gente lê no nosso dia a dia. Isso. E de um devocional especial, que é um devocional que a Dani escreveu. Sim. Fala um pouquinho. Então, vou contar um pouquinho, brevemente, a história desse devocional. Em 2023, o Senhor colocou no meu coração de fazer esse devocional. Só que ainda não parecia ser a hora de lançar ele. Mas que ele me deu a certeza de que na hora certa iria acontecer. E essa hora chegou. Então, tendo a oportunidade de compartilhar aqui com vocês, vamos deixar o link desse devocional aqui. Nele você vai ter todos os dias ali um momento para refletir na palavra do Senhor. Lá também vai ter o contexto bíblico de cada versículo de todos os dias, versículos chaves, versículos sobre quem você é, então reafirmando a sua identidade no Senhor. Você podendo fazer afirmações sobre quem você é, sobre a palavra de Deus, sobre a sua vida. E além disso tudo, você ainda pode compartilhar com pessoas que você conhece. Qual é o nome do devocional? Sustentados pela fé. Exatamente. Só pelo título a gente pode sentir como esse devocional é poderoso. Então, você que assistiu esse vídeo, valeu a pena assistir o vídeo? Curte, comenta. Compartilha. Isso, compartilha com aquela amiga que você sabe que precisa se alinhar mais com o Senhor, que tem alguma dificuldade em fazer um devocional. Compartilha com ela. Já nos segue aqui. A gente tem certeza que esses vídeos vão abençoar muito a sua vida, né? É isso. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.